nós começamos o A Vida Não Para direto de Fátima, lá em Portugal, o Santuário de Fátima, porque hoje é o dia da nossa mãezinha, Nossa Senhora de Fátima. Nós celebramos uma das manifestações mais conhecidas da Virgem Maria. Para você que já sabe dessa história, vou te relembrar. E para você que não sabe, vai conhecer agora. Em 1917, ela apareceu a 3 crianças em Fátima, Portugal, com mensagens de paz, conversão e oração. A devoção só foi crescendo e o santuário se tornou um importante ponto de fé. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, com um manto branco e o rosário, e segue sendo símbolo, de esperança e proteção para milhões de fiéis. Estamos então prontos para seguirmos a nossa tarde, seguirmos o nosso dia com a sua companhia. Agradeço desde já. E a gente vai começar com diversos assuntos. Claro que um desses assuntos é um alerta muito importante. Você já ouviu falar sobre pegar rabeira? Já ouviu falar sobre isso? Quando as crianças, adolescentes, jovens se arriscam pendurados em ônibus, caminhões, em busca de uma carona que pode acabar em uma tragédia. E foi o que aconteceu aqui em Curitiba há algumas semanas. Uma tragédia que vitimou um adolescente. A gente vai falar com especialistas daqui a pouquinho sobre esse assunto. E eu quero aproveitar esse momento. Vamos colocar nosso telefone aqui? Nesse número que você está vendo aqui embaixo, 419-8793-6281, você vai mandar mensagem se você conhecia esse termo de pegar rabeira, se você já tinha visto isso na sua cidade ou alguma região. E tem algumas regiões do Brasil que inclusive tem um outro tipo de absurdo, porque não tem outra palavra para usar para isso, que é surfar em cima dos ônibus, Tem muita gente que sobe nos ônibus e anda em cima deles. Isso é um perigo tremendo. A gente já vai falar sobre esse assunto, tá bom? E outro assunto é o seguinte: você já parou para pensar qual a verdadeira idade do seu coração? Não. Um estudo internacional revelou que quem tem diabetes, obesidade, pressão alta, por exemplo, pode estar com um coração bem mais velho do que a sua própria idade. Digamos que você tenha os seus 30 anos, o seu coração pode ter 50, 60. Você sabia disso? A gente vai entender melhor essa história hoje. Quem vai explicar pra gente é um cardiologista. E ele vai explicar qual é a idade do nosso coração, afinal de contas. Será que é a nossa idade ou não? É bem mais velho. Pode ter certeza que ele pode estar bem mais idoso do que você imagina. E a gente vai começar lá em Minas Gerais, claro, para acompanhar como está aí, Aliás, como estão as celebrações de Nossa Senhora de Fátima em toda a região de Minas. E quem conta pra gente é Michele Pacheco. Vamos lá? Vela nas mãos e muito amor no coração. Em Juiz de Fora, as celebrações em homenagem a Nossa Senhora de Fátima começaram na primeira semana de maio. A procissão luminosa da paróquia universitária, que leva o nome da santa, é um dos eventos de maior destaque. Com velas nas mãos, os fiéis rezam e agradecem o amor e a proteção de Maria. Muita emoção. Nossa Senhora de Fátima é a nossa rainha, nossa mãe celeste. É a patrona aqui do nosso bairro, com muita fé e muita devoção. A procissão termina na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Emocionada, Amélia se lembra do momento de desespero que a família dela viveu e da graça concedida. Meu bisnetinho nasceu e ficou entre a vida e a morte, teve que passa por vários procedimentos, recebi essa graça do menino, está com a gente até hoje. E eu agradeço a Nossa Senhora de Fátima e a ela que eu devo toda a honra e toda a glória. A missa foi realizada pelo padre Pierre Maurício. Um momento de unir corações e mostrar devoção à Nossa Senhora. Celebrar o título de Nossa Senhora, seja ele qual for, é a consciência daquela que soube fazer a vontade de Deus e nos ensina a fazer essa vontade de Deus. O pároco da paróquia universitária lembra a importância de Nossa Senhora de Fátima para os católicos. Esta imagem aparece a 3 pastorinhos e ali faz essa revelação, que é uma revelação do próprio coração de Jesus.
E todos os anos e todos os momentos nós devemos lembrar que a paz, ela é uma necessidade, não uma utopia no coração humano. Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Fátima! E a ela toda a honra e toda a glória, com certeza. E agora a gente vai passear, a gente vai acompanhar, na verdade, gente, uma entrega das cestas básicas que foram arrecadadas no especial Compromisso de Amor, com o Padre Reginaldo Manzotti. Esse momento, para você ter uma noção, foi arrecadado 60 toneladas de alimentos. E a gente foi andando por várias regiões fazendo as entregas. E uma delas vai para a cidade de Piraquara, que é onde está o nosso centro de evangelização. E por lá, gente, o que não faltou foi emoção, olha só. O caminhão chegou à Conferência Senhor Bom Jesus dos Passos, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, carregado com 2 toneladas de esperança em forma de alimentos, fruto do especial Compromisso de Amor da obra Evangelizar é Preciso, liderada pelo Padre Reginaldo Manzotti. As 200 cestas básicas repletas de itens essenciais foram arrecadadas durante a ação evangelizadora e representam muito mais do que mantimentos. Simbolizam o amor ao próximo e a fé em ação. Executar, né, o mandamento de que Jesus deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então esse é o papel fundamental, amar os nossos irmãos, né? Entre os rostos que aguardavam ansiosamente a chegada das cestas estava a Dona Tereza dos Santos. Agradeço a Deus e agradeço a vocês por ter me ajudado com a cesta, que chegou em bons momentos. Para mim representa tudo que Deus manda. Porque na hora que a gente precisa, sempre tem que ter uma pessoa para ajudar. E eu agradeço muito. Uma satisfação nós estarmos aqui hoje, né, na Paróquia Bom Jesus dos Passos, território de Piraquara, que agora também é a nossa casa comum. E de certa forma nos fortalece como igreja, né? Igreja em saída, igreja em missão, igreja missionária e acolhedora. Muito mais em minha vida Ele fará. Muito mais em minha vida Ele fará. E quando a gente fala do especial Compromisso de Amor, quando a gente fala da obra Evangelizar, a gente não está aqui falando de um canal de televisão, a gente não está aqui falando apenas de uma rádio, a gente está aqui falando de um projeto. E o projeto é ajudar pessoas. Esse projeto há muito tempo saiu do papel, graças a Deus. E nós realmente ajudamos quem mais precisa, com o alimento do dia a dia. E isso, gente, só é possível graças a vocês que estão nos assistindo. A você, que a gente, sempre que a gente pede, você nos atende. A você, que sabe que não precisa tirar da sua mesa, do seu prato, para ajudar quem precisa. A você, que o pouco que você doa ajuda tantas e tantas e tantas famílias. E claro, aos associados da obra Evangelizar, que fazem essa ajuda aqui, colocam a sua ajuda todos os meses para ajudar quem mais precisa. E saibam que tudo que vocês doam se transforma assim em alimento, em ajuda para quem mais precisa. Eu venho aqui falando sempre, isso me emociona muito, falar sobre fome. A fome dói. E quando a fome dói, as pessoas elas não têm coragem nem de pedir ajuda. A gente vê, infelizmente, a vergonha por trás disso, de não poder prover o seu próprio lar, de não prover os seus próprios alimentos. E diante disso, a gente pede que você também esteja junto com a gente. Como é que você faz para fazer essa doação? É simples. Inclusive, você pode se tornar um associado, se você não é, porque muitas vezes as pessoas elas ajudam com uma cesta básica, de repente passa 2, 3, 4, 5 meses, aí ela lembra, tá chegando o Natal, preciso doar uma cesta básica. Gente, a fome é todo dia. A fome não vem só em momentos sazonais, na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, não é não, a fome é todo dia. E se você puder nos ajudar, se você quiser se tornar um associado, tá aqui, ó. Nesses números que estão aqui embaixo, você vai entrar em contato e você vai conversar com o pessoal que vai te ajudar para que você possa entender como funciona o nosso trabalho também. E pode ter certeza que tudo que você doa se transforma em comida para quem mais precisa. E a gente ajuda o Brasil inteiro, tá?
Então, esse é um trabalho, assim, espetacular da Obra Evangelizar e que a gente está aqui trabalhando graças a você também e para levar o melhor da evangelização para dentro da tua casa, para dentro do teu lar e para a educação dos seus filhos. Bom demais. E agora é o seguinte, quero saber uma coisa, você gosta de pedras preciosas? Você sabia que elas já estavam aqui antes mesmo dos dinossauros, né? Ou não? Não sabia? Então deixa eu te contar. As pedras preciosas, elas estão em todo o nosso mundo e não só no nosso planeta, mas elas estão espalhadas, inclusive, por diversos planetas. Você sabia disso? E elas seguem despertando um fascínio, né? Procurando conhecimento. Quem gosta de pedras naturais sabe realmente do que elas são capazes. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, é um assunto que mexe muito comigo. Eu adoro pedras naturais, eu acho que a natureza, ela nos dá isso todos os dias. O nosso mundo, diante da industrialização, da revolução industrial, principalmente falando, começou a ter a questão de você estar abordando a natureza de maneiras diferentes. E aí as pedras começaram a aparecer. Inclusive pedras muito bonitas, diferentes. E a natureza nos dá isso de maneira muito pura. E a gente preparou uma reportagem muito legal para você entender um pouquinho sobre elas. Olha só que legal. Pedra, para nós, é um termo mais genérico, tá certo? Na verdade, ou é mineral ou é rocha. Quando esse mineral tem uma forma geométrica definida, né, então aqui é quase um hexágono, né, ele é chamado de cristal. Então, todo mineral ele pode ser um cristal, tá certo? Se tiver uma forma geométrica definida. E aqueles minerais que são usados como adornos, né, brinco, joias ou um material de coleção, né, aí sim são chamados de gemas ou joias. A importância delas vai muito além da aparência, da robustez, né, de usar como gema, como joia, tá? Mas também tem o valor econômico e principalmente, aí no meu caso, uma análise pessoal, o valor científico. Assim como as pedras preciosas, cada pessoa é única. No interior da Terra, o calor e a pressão extrema transformam minerais brutos em verdadeiras joias. Mas esse processo leva tempo e exige paciência. É muito, muito legal. Você sabia, por exemplo, inclusive um estudo divulgado pela NASA há pouquíssimo tempo, há uns 2 ou 3 anos, que o planeta Marte, por exemplo, ele tem a sua superfície, mais de 90% da superfície do planeta inteiro é recoberta por opalas, uma das pedras mais valiosas do nosso planeta. Não é interessante? Então elas estão em todos os planetas. E essa é uma história para a gente contar em diversos passos aqui para vocês. Mas a gente vai agora falar com a Vanessa, porque ela vem com dicas muito boas para você que está com a visão cansada, seca e apagada. Olha só. Você que está em casa, já acorda com a visão embaçada, o olho arde, a luz vem e já começa a dor de cabeça que nada melhora e você sabe que é de tanto forçar a vista, não é mesmo? Se já tem catarata ou glaucoma, sabe que os problemas são ainda maiores. Então você precisa do poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que te dá um resultado rápido. Basta uma cápsula por dia e você vai sentir o resultado, assim como tantas pessoas que já tomam e vêm aqui contar para você. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante. Meu nome é José Aparecido de Souza e eu tinha muita queimança no meu olho, problema no olho, muita lacrimação, queimação. Parece que tem aquele suor quando cai no olho que queima muito. Aí me indicaram o Vision X. E eu comecei a tomar o Vision X. Agora não tenho mais lacrimação, aquela ardência do meu olho sumiu e eu recomendo o Vision X. Para mim foi bom, foi ótimo. Eu recomendo para você também. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Para dirigir à noite já estava até com um problema à noite. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui, com 15 dias. E eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas.
Você está enxergando assim? Embaçado? Parece que tem fumaça? Então você precisa do poderoso Vision X, que vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Ligando agora nos próximos 5 minutos, você garante 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Vanessa. E olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre os perigos da rabeira. Você já ouviu falar nesse termo? Sim, ou talvez, ou com certeza. Olha essa imagem. Olha essa imagem aqui de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Marcos Meyer e Celso Mariano, juntinhos aqui no estúdio. Já manda a pergunta para eles sobre esse tema, tá? É um perigo. Inclusive, em outras partes do país tem os famosos surfistas de ônibus, né? Tem que ficar atento. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente está de volta para debater um assunto. E por que é um debater um assunto? Porque eu vou debater com você, vou debater aqui com o Marcos Meyer, que está aqui junto comigo, e também com o Celso. Bem-vindo, meninos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente vai discutir esse assunto hoje com duas pessoas muito importantes nas suas áreas, né? O Marcos Meyer não é a primeira vez, inclusive que já veio aqui na TV, veio em outros programas, veio aqui na Vida Não Para também. O Celso Mariano, que é especialista em trânsito, também já esteve aqui. Então, duas pessoas que entendem muito sobre suas áreas e sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Você já ouviu falar sobre rabeira? Pegar rabeira em ônibus, por exemplo? Essa é uma prática perigosa, isso pode acabar em uma tragédia. Foi o que aconteceu aqui em Curitiba. Um menino muito jovem, acho que ele tinha 14 ou 15 anos, acabou falecendo porque estava pegando rabeira e deu de encontro com outro ônibus que vinha no sentido contrário. Uma situação absurda, uma irresponsabilidade, e a gente vai falar sobre isso agora. Afinal de contas, de quem é essa responsabilidade? É do pai desse adolescente? É desse jovem? Porque não são só adolescentes, tá? Tem muito adulto fazendo isso daí. Muito adulto. É o motorista? São os pais? Afinal de contas, quem está no meio dessa situação? Bem, para a gente iniciar esse assunto, o que é a tal da rabeira? Explica para a gente, Celso. Qualquer um já viu uma carreta ou uma jamanta. Tem lá o chamado cavalinho, que é a unidade tratora, e está engatado nessa unidade tratora a carroceria, que é a carreta propriamente dita. Um faz força, o outro vai de arrasto. A rabeira é como se o ciclista tentasse reproduzir uma situação como essa. E essa unidade tratora aí pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um ônibus. Aqui em Curitiba, o que temos visto, como a infração mais comum é utilizar o ônibus, porque a estrutura aqui da cidade tem as canaletas, que são vias exclusivas para a circulação de ônibus, então há uma certa facilidade, digamos assim, para cometer esta loucura, Carla. Isso é uma loucura. A bicicleta não foi feita para se deslocar sendo tracionada dessa forma. E o ônibus também não é uma unidade tratora para bicicleta, nem o carro, nem outra moto, nem outra bicicleta, que a gente vê de tudo um pouco por aí, É uma transgressão às regras de trânsito, mas é, antes de tudo, uma transgressão ao bom senso. Eu tenho a impressão que qualquer pessoa que completou a 8ª série, o 9º ano, tem uma noção mínima de que aquilo ali é perigoso, ou deveria por instinto perceber que é perigoso. Bem, no trânsito nós vemos que tem 2 tipos de falhas nesse sentido. Tem aquele que não percebe o risco mesmo, daí tem um problema de educação para o trânsito, inclusive. É um ignorante, é o que a gente chama assim do sem noção. E tem um monte, incrível isso, mas tem. E tem aquele que até já levou algum susto, então ele já teve uma experiência que poderia ter provocado uma mudança, mas aí ele vai pela adrenalina. É divertido, porque pela diversão. Vê naquilo uma forma de diversão cujo custo vale. É incrível também isso, E aí se você põe uma camada de legislação, de fiscalização, olha, isso é proibido.
cá entre nós temos uma fragilidade nisso, porque a legislação não é muito clara, né? Embora tem que forçar a barra para dizer, não, mas eu posso fazer porque não é proibido. Mas não está bem claro, há uma melhora a ser feita aí. E há uma dificuldade imensa de fiscalizar isso. Porque a bicicleta, embora seja um veículo, não há um sistema eficaz para multar o ciclista, nem o pedestre. A lei de trânsito prevê isso, mas na prática não dá para fazer. É uma coisa absurda, porque a gente tem uma mistura de falta de noção, de gente completamente fora da realidade, com uma obrigatoriedade do governo, da prefeitura, do município, fiscalizar algo que, obviamente, é perigoso e pode matar, né, Marcos? Exatamente, é extremamente perigoso. E aí a gente diz assim, muita gente fala assim, que o adolescente não mede bem o perigo. Essa é uma parte da resposta. Eu vou explicar de um jeito bem simples da gente entender didaticamente. Aqui na frente da cabeça é o lobo frontal. Eu não vou ficar nos nomes técnicos, mas o que significa? Essa parte é responsável por tomar decisões, medir o perigo, ter o sistema lógico, e essa parte ainda não está pronta no adolescente, só vai amadurecer lá pelos 21, 22 anos. Então, o que é mais forte no adolescente? É a parte do sistema límbico, que é o que? As emoções. Então, se ele percebe que ali vai dar uma emoção super legal, ele vai. Por quê? Porque a parte lógica dele de medir e de decidir a respeito do perigo é mais fraca do que essa vontade de fazer. E a outra questão é o ganho social. Ele pode mostrar para os colegas que ele é super corajoso, isso é um ganho na frente dos colegas, então ele vai e faz. O que a gente precisa? Se essa parte não está pronta ainda, tem que usar a do outro, pai e mãe. Pai e mãe tem que estar presentes. Você não vai pegar carona em ônibus, em caminhão, em qualquer coisa. Você vai pedalar. Se não for assim, vai ficar sem bicicleta. Tem que ser duro. Agora, dizer assim, o meu filho, ele é muito querido, ele jamais vai fazer isso. Uma ova. A gente sabe que o cérebro ele vai fazer, porque o cérebro não está pronto. Então, se não tiver pai e mãe bem presente, colocando regra, assim, ele vai acabar indo para as emoções e acabar fazendo uma barbaridade dessa e perdendo a vida. Gente, ninguém chegou para você pai, para você mãe, para você avó, para você avô e disse que era fácil educação, não. É fácil educar um ser humano? Não é fácil. É uma das coisas mais difíceis que existem no mundo. Acho que você nunca fez nada mais difícil do que educar um ser humano. Nem uma prova da faculdade. Tem um outro detalhe, cara, desculpa te interromper. É assim, infelizmente existe na nossa sociedade algo assim, não é filho meu, eu não vou me meter. Por quê? Se os carros que estão em volta começassem a buzinar, o ônibus parasse, não tem mais como continuar. Agora, o que acontece? Olha que loucura, todo mundo vem e não faz nada. Então, a gente deixa isso porque sabe que, infelizmente, quando alguém se mete na educação do filho do outro, vai dar problema. Porque o pai se revolta, o pai fica chateado, o filho é meu, você não tem que se meter. Tem que se meter sim. Tem que se meter sim. Ele não mede o risco de forma adequada, então a gente tem que ajudar. Muito importante. Vamos para as nossas interações, porque já tem interação chegando aqui. Júlio dos Santos, eu mesmo por várias vezes peguei rabeira, Júlio do céu. Não imaginava o perigo que estava correndo. Hoje, olhando, eu vejo que isso é um perigo que pode levar à morte. E como evitar esses feitos que parece bom ao que está praticando, mas pode levar à morte fatal. Muito bem. Mais interação, produção? Vamos passar uma, porque tem bastante interação hoje, eu vou lendo algumas, tá? José Edson Leandro, pegar rabeira é perigoso, mas quando crianças e adolescentes não querem saber das consequências, para eles é só uma brincadeira e um divertimento, eles não pensam no perigo. Pois é, foi o que o Marcos falou, né, gente? Tem que usar o cérebro da mãe e do pai nesse caso, né? Vamos pro próximo. Fátima Ferreira, oi querida. Boa tarde, Carla, amo o seu programa, sou Fátima e moro em Jereissati, Maracanaú, Ceará. Que delícia, obrigada, querida. É muito perigoso pegar rabeira. Aqui em Maracanaú, os adolescentes costumavam surfar nos trens. Graças a Deus que aqui agora é metrô. Deixa eu ler o resto da mensagem. Mas era moda, aconteciam muitos acidentes, inclusive uma amiga perdeu o filho, perigoso e triste. Gente, isso é muito sério.
né? Então eu falei aí sobre o surfar em cima de ônibus, até de caminhão, né? Os caminhoneiros que estão nos assistindo sabem bem o que é isso, não é fácil. E aí a gente fica com uma situação. Ah, não, o motorista que é culpado. Gente, ele está trabalhando. Peraí, o trabalho dele é dirigir um ônibus. Esse é o trabalho dele. Aí ele tem que parar o ônibus, sair dando tabefe na cabeça dos meninos, como é que é? Muitas vezes o condutor não vê e não há condições técnicas para isso. Afinal, se ele está fazendo bem a sua função, ele está atento em conduzir o ônibus. E o ônibus é feito para levar pessoas e, em alguns casos, até bicicleta, em linhas que permitem que você entre com a bicicleta. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus, mas não fora, não pendurado. Mesma situação do caminhão ou de qualquer outro veículo. Daí esse assunto suscita aquela questão de, tá bom, mas e quem que está olhando então? E esse quem que está olhando, se a legislação, se a fiscalização não está olhando, os coleguinhas estão olhando. E aí, como tem isso que o Marcos nos explicou, que é muito precioso, né? O que vale naquela tomada de decisão é a emoção, e quem está me olhando e pode ou me acusar, me destruir, que eu não quero, ou pode me aprovar, que é a que eu estou buscando, é a emoção. O racional daí não veio porque não está maduro, porque talvez pai e mãe estejam ausentes, ou também não estejam dando, ou não tiveram oportunidade, ou nem sabem que a criança está fazendo isso. É mais assunto ainda para discutir como que a sociedade funciona, mas também porque a legislação, a fiscalização também não está olhando, não dá conta de ver isso. Olha, inclusive, chegando nesse ponto, a gente quer mostrar para vocês que os ônibus aqui em Curitiba, inclusive agora, eles têm adesivos nos ônibus, escrito ponto cego, que é onde o motorista não consegue visualizar. Se você estiver nesse ponto do ônibus, ele pode te atropelar. Então você não pode parar nesse lugar. Vamos mostrar, pessoal, por favor? Pode abrir a imagem aí, ó. Esses são os pontos cegos do ônibus, tá? E claro que ainda tem a traseira, que a gente sabe muito bem que até tem alguns ônibus que tem a câmera de ré, mas é só quando ela é engatada, né? Só quando ela é acionada. Quando ela não é acionada, quando o motorista está indo para frente, ele não tem como visualizar o que está acontecendo lá atrás. E é ali onde estão esses meninos e meninas também. E não tem só criança, não tem só adolescente, tem muito homem barbado pegando a rabeira. Sabe aquela Marcos, coisa assim que não dá para acreditar? Esses avançaram na idade, mas não amadureceu essa parte. Me conta agora, Como que é Exatamente. isso? Porque a criança e adolescente ainda a gente ainda dá um jeito. E os barbados, como é que faz? Exatamente. Quando a gente vê uma pessoa, um adulto, fazendo uma barbaridade dessa, ele sabe do risco, ele conhece o risco, mas ainda está entrando nessa questão. Eu vou fazer porque eu quero provar para mim mesmo que eu tenho coragem, capacidade e tal. Então ele ainda tem um ganho emocional em relação a isso. Mas, olha só, o ganho emocional está ainda maior do que o ganho da tomada de decisão. Ou seja, ele é um imaturo. É um imaturo. Ele está tomando uma decisão baseado na sua própria imaturidade. Agora, não é porque ele não tem o cérebro pronto para isso, mas ele não desenvolveu os fatores básicos para tomar decisão de forma correta. Então, assim, se um cara desse arrisca a própria vida tomando uma atitude dessa, é porque ele não tem os mecanismos sociais básicos para dizer, eu não vou fazer isso porque eu posso me prejudicar, posso morrer e tal. Tem vários casos também, da gente percebe assim que a pessoa estava dirigindo e aí derrubou algo e segura a mão, o volante com uma das mãos e vai lá e buscar. É super perigoso. Um pequeno movimento aqui te tira da rota, né? Mas muitas pessoas fazem isso. Por quê? Porque às vezes é falta também de conhecimento. Aí a gente entra numa outra área. Os países que estão tendo educação do trânsito nas escolas, dificilmente acontece uma coisa dessa. Por quê? Porque as crianças já são preparadas para perceber que esse tipo de atitude é bobeira, esse tipo de atitude é imaturo. Então, quando eles sabem disso, o próprio grupo diz, pare, não vai fazer uma coisa dessa. A gente viu que é bobeira fazer. Então,
a gente precisa de educação de trânsito nas escolas também. Exatamente. Meninos, vocês vão ficar aqui comigo, eu vou seguindo aqui o programa, vamos fazer assim, ó. Você que está nos assistindo agora, você vai continuar aqui comigo, eu vou chamando aqui outras informações aqui sobre o nosso programa que a gente desenvolveu aqui para ocupar esse espaço importante, e a gente vai falando sobre esse tema, continua mandando mensagem pra gente e a gente vai estar mostrando aqui, combinado? Agora é hora da gente falar sobre inclusão e energia limpa, isso mesmo, no nosso Minuto Itaipu com Odilon Araújo. Olá, Carla Lima, uma alegria para mim estar com você aqui no Pauta Aberta. Tô chegando com mais um Minuto Itaipu. A Itaipu é mais que energia, é garantia de luz barata, obras de infraestrutura e programas socioambientais. É vanguarda na transição energética e presença em todos os municípios do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, com foco no desenvolvimento sustentável, na preservação ambiental e na inclusão social. A Itaipu cumpre um papel estratégico para a economia e as políticas sociais do país, sempre alinhada às diretrizes do governo federal. Outro exemplo desta sua preocupação social está no Bônus Itaipu, um desconto na conta de luz que beneficiou este ano 81 milhões de unidades consumidoras no Brasil, em especial as famílias de baixa renda. Por isso, quando falamos em investimentos e resultados de verdade, falamos em Itaipu mais que energia. Bom, então vamos com as nossas interações sobre o assunto de pegar rabeira, um absurdo que vem acontecendo em todo o Brasil. Aliás, isso acontece já há algum tempo, isso não é novidade, mas diante da morte de um adolescente, né, algumas semanas aqui em Curitiba, isso veio à tona e virou o assunto da internet no momento. Vamos ver aqui, gente. Isildinha dos Santos, tudo bem, querida? Boa tarde, muito perigoso pegar rabeira na minha infância, fiz muito isso. Isildinha? Olha aí, ó, falei das meninas, olha aqui, ó, Isildinha. Hoje penso que o perigo que eu corri. Eu morava na roça e era muito longe, daí pegava carona com ônibus. Meu Deus, obrigada pelo livramento. Aí uma outra situação também, né? Esse comentário dá pra ver, né? Que ela, na época, não percebia o perigo. E agora ela pensa, meu Deus, olha o que eu fiz, né? Graças a Deus fui salva. Então dá pra ver bem que agora que o cérebro dela tá maduro, ela reconhece o perigo que passou. Não, e era uma questão de necessidade, né? Porque aí, pelo que a Isildinha falou, ela morava na roça, a escola era longe, não tinha dinheiro para pegar o ônibus e pegava rabeira para chegar até a escola mesmo. Então, assim, a necessidade também ocorre em muitas situações na vida da gente e a gente não pensa mesmo, né? Eu acho que é a mesma situação que você tá passando fome, você não ter como alimentar seus filhos e cometer um crime, por exemplo. É uma situação muito, muito difícil. Mas nesse caso, especificamente, a gente está falando, né, de jovens, né, de pessoas que não têm realmente uma pilha de louça para lavar em casa. Não tem um terreno para carpir, não é possível, gente. A falta de ter o que fazer para chegar nesse ponto. Falta terapia cheia, né? Terapia cheia de louça. Sabe, né? Carla, que uma das coisas principais na educação dos filhos é dar tarefas domésticas. E não é só para a mãe e o pai ter ajuda em casa, não é só isso. A criança que participa, ela se sente parte da família. E esse sentimento é um dos principais sentimentos contra o suicídio. Olha que interessante. Se a criança se sente parte da família, ela não pensa assim, o que estou fazendo aqui nesse mundo? Não, ela até faz parte. Ela parte de uma família, parte de uma escola, parte de um grupo de amigos. Então esse sentimento de pertencer é extremamente saudável. Por isso que muitos adolescentes fazem parte de um grupinho que arrisca a vida. Mas aí é um outro problema. Mas eles se sentem parte daquele grupo. Então o que a gente pode fazer com esses grupinhos? A gente tem que dizer, esse grupo você não vai fazer parte. A gente tem que ser duro. Por quê? Porque se é um grupo, ele vai se sentir parte e isso é forte para ele. Mas vai te levar para o perigo. Então não faça parte, vai ter outros amigos. Arranje outros amigos, mas esses você não vai ter. Gente, a gente vai falar sobre esse assunto aqui ao longo do programa. E agora eu vou chamar mais uma interação aqui, para que você possa já ir se preparando para mandar a tua mensagem também. Manda aqui, ó, nesse número que está aqui embaixo, 419-8793-6281. Mas antes, vamos falar de cãibra também?
Se você acha que a cãibra ou as dores musculares não tem jeito, o magnésio pode ser a solução. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Obrigada, Luquinha. Gente, vamos ler mais uma interação aqui, A Dirce mandou. Olá, Carlinha, realmente é muito perigoso. Meu esposo, quando criança, teve essa atitude maluca. Ele caiu e se machucou todo. Graças a Deus ficou tudo bem. Coisas de crianças e adolescentes. Beijos, Carlinha, amo você. Beijo, Dirce. Muito bem, a gente vê pessoas mais maduras falando. Lá no passado, o fulano fez, eu fiz, a ciclana fez. Quer dizer, a gente vê que isso não é uma coisa nova, né? Que bom que a gente reconhece que as coisas do passado nós fizemos com muito perigo, eram muito erradas. E é claro que essa postura, esse conhecimento, a gente agora tem que passar aos nossos filhos, tem que explicar a eles. Muito bem, intervalo rapidinho e a gente volta já ainda com esse assunto e com as interações de vocês. Eu volto já. A gente está de volta com um assunto importante sobre rabeira. Qual é a sua opinião sobre isso? É só enviar para a gente nesse número que está aqui embaixo. A gente está com 2 especialistas hoje aqui falando sobre esse assunto. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a nossa saúde. A diabetes está aí batendo na porta e quem tem a doença tem que ficar atento. Olá, amados de todo o Brasil. Atenção, hein? Se você sente fome o tempo todo, sede excessiva ou aquele cansaço extremo, esse recado, atenção, hein, é para você. Esses são sintomas do diabetes, uma doença silenciosa que pode levar à cegueira e até mesmo à amputação de membros, a problemas no coração, problemas neurológicos. Mas a boa notícia é que você pode combater tudo isso com ele aqui, com o Glicotrate. É a cápsula inimiga do açúcar, gente. Ele age como se fosse uma esponjinha, vai assim limpando o açúcar do sangue e vai ajudando no funcionamento do pâncreas, na produção da insulina. Ele evita que os carboidratos da sua alimentação se transformem em mais açúcar ainda no corpo. Tudo isso com uma fórmula 100% natural e aprovada pelos órgãos de saúde. E ele não interage com os seus medicamentos. Pode tomar junto do seu tratamento para o diabetes. Ligue já 0800 555 5123. Hoje você adquire o kit completo com 50% de desconto, metade do preço. E de presente vai esse medidor de glicose para você acompanhar os resultados do produto. Tamanha é a eficácia que nós mandamos para você ir então acompanhando diariamente aí a sua glicose. Ligue já 0800
591-551-5123. Quem é aqui de Curitiba e região, o frete é grátis e recebe ainda hoje. Então, não perca essa oportunidade. 0800-555-5123. Garanta o seu Glicotrate, produto de altíssima qualidade, sucesso em todo o Brasil já há muitos anos. Muito bem, agora eu quero saber, Celso, o que está sendo feito sobre esse absurdo da rabeira, né? Que virou um assunto mais comentado hoje no Brasil. Eu comentei já no primeiro bloco que nós temos legislação para punir, fiscalizar e punir condutor e ciclista. Mas todo o nosso sistema de trânsito está baseado em número de chassi, placa do veículo, número Renavan e documentos pessoais, né, CPF e RG. Acontece que se a pessoa não é proprietária de veículo e não tem CNH, ela não existe para o Detran. E todo o sistema de fiscalização só pode operar naquilo que é dado tratável pelo Detran. Por isso, embora esteja na lei, não há como na prática fazer isso. Bem, tem vários esforços que tentam contornar, como, por exemplo, aprender a bicicleta, né? Recolher para o pátio. Temos experiência já não muito boa nesse sentido, porque começa a dar muita confusão. Mas é inegável que o olho da fiscalização faria toda a diferença. E tem multa, tem apreensão de bicicleta, tem os dispositivos colocados em ônibus, Isso, para facilitar, para ampliar a visão do condutor, para que ele possa, através de uma câmera ou de sensores, né, visualizar quem está atrás, enfim, que tem alguém na rabeira. Tudo isso vai ajudar, tenho certeza absoluta, e é um esforço válido. Mas, como sociedade, nós temos que olhar para o que está atrás. E o que está atrás é a falta de fiscalização. Os órgãos de trânsito não têm agentes suficientes e uma grosseira falta de percepção de risco de todos. E isso é consequência de uma educação para o trânsito que não veio. Pois é, Marcos, e daí? Como é que fica essa situação? Olha, os pais precisam entender duas coisas que são fundamentais. Para educar bem uma criança, a gente precisa dessas duas. Se uma delas faltar, não vai dar certo. A primeira delas é vínculo, carinho, afeto e tal. O pai tem que ter intimidade com o filho. Filho, o que você fez hoje? O filho tem que ter coragem e a possibilidade de contar. Se ele tiver medo de contar, tem alguma coisa errada. Então, primeira coisa, tem que fazer vínculo com o filho. E a segunda coisa que está faltando muito, a autoridade. Pai tem que exercer autoridade, pai e mãe. Pai não é amigo do filho, mãe não é amiga da filha. Eles são pais, podem ser pais muito afetivos, devem ser muito afetivos para dar certo, mas tem que exercer autoridade. Então tem que colocar limite, tem que colocar regra e tem que, como são adolescentes, não adianta só proibir, tem que combinar o que é que vai acontecer se você descumprir a regra, porque daí você não é o carrasco, a mãe não é a carrasca do filho, a mãe é apenas aquela que vai fazer cumprir o combinado. Exatamente. Não cumpriu, vai ter consequências sim, e a mãe deixa de ser a carrasca porque já está combinado. Então, vamos obedecer mais esses princípios que a educação dá certo. É isso aí. Meninos, muito obrigada por vocês terem vindo, por terem participado do programa. Eu acho que foi, assim, muito interessante para a gente poder discutir um tema que acontece há tanto tempo e que a gente precisa realmente de abrir os nossos olhos para os perigos. Muito obrigada. Mais uma vez. Valeu. À disposição. Você que está me assistindo, agora vamos falar sobre dor no corpo. Se você é aquela pessoa que, quando vai dormir, está pensando que vai descansar e acorda pior do que quando deitou, presta atenção nesse recado. É isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem com você de casa? Exatamente. Eu vim aqui para trazer a solução para as suas noites mal dormidas. Sim, você que vem sofrendo há um certo tempo, quando acorda percebe que a noite já não foi agradável, tá com aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, dor na coluna, ou a circulação não está funcionando direito, presta atenção no seu colchão. Ele tem mais do que 2 anos, aí ele pode estar vencido. Colchões a partir de 2, 3 anos de uso começam a apresentar deformação, afundamentos, problema com ácaros, fungos, bactérias e uma série de outros problemas que podem lhe causar. Eu trago aqui a solução para as noites mal dormidas, que é o colchão da Nippon Prime, já referência em todo o Brasil. Você já conhece a Nippon Prime há quase 20 anos no mercado e ela traz para você sempre colchões especiais
personalizados de acordo com a sua necessidade. São até 18 tecnologias, entre elas vibroterapia, terapia magnética, infravermelho longo, colchões que fazem aquela massagem especial juntamente com a energia bioquântica, cromoterapia, tudo isso no que a gente chama de aparelho terapêutico em forma de colchão. E são 10 anos de garantia nesse produto que é extremamente necessário para a vida humana, para todos nós, para ter uma qualidade de vida. O colchão é o item mais importante da sua casa, é o móvel mais importante. Então eu convido você a ligar a partir de agora, 0800 089 8989 0800 089 8989 para garantir essa super promoção. Hoje, gente, para as 30 primeiras ligações, a partir de agora, corre, liga, vai ficar registrado no nosso sistema. Vai levar de brinde na compra do seu colchão Nippon Prime, box baú de brinde na compra do colchão Nippon Prime, 2 travesseiros magnéticos, tem condição especial para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, tem plano facilitado, muito facilitado para você poder adquirir. E quem quer pagar à vista ou quer pagar no cartão de crédito, até 50% de desconto, mas tem que correr e ligar, 0800 089 8989, telefone do colchão da sua saúde, colchão Nippon Prime. Isso aí. Muito obrigada, gente! O programa tá acabando, muito obrigada pela tua companhia, foi muito bom receber você aqui hoje. E agora, você fica com o programa especial Padre em Missão, Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. E nós encerramos o programa de hoje direto do Santuário de Fátima, lá em Portugal, porque hoje a programação é especial durante todo o dia e a partir de agora você continua com essa programação especial em homenagem, em honra a ela, toda honra e toda glória a Nossa Senhora de Fátima. Um beijo gigante para você, a gente fica por aqui. Tchau!